E aí, curiosos, como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Sabiam de uma? Se subscrever no canal é mahala, ainda ganhas entretenimento, mahala, fofoca em primeira mão. Então, do que você espera? Bora lá subscrever-se aqui no canal, ativar o sininho de notificações para ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo 2. Povo moçambicano, todo o protocolo observado, excelências. Não podia iniciar esta intervenção num momento muito particular da história do nosso país e do mundo sem felicitar e fazer a devida justiça à Sua Excelência Presidente da RENAMO, o General Oussoufou Momade, um patriota inquestionável e que desde o primeiro momento foi o pioneiro em anunciar o verdadeiro estágio da Covid-19 em Moçambique, mas, e sobretudo, por ter avançado com as propostas mais arrojadas e mais ajustadas à nossa realidade socioeconômica para se minimizar os impactos nefastos desta pandemia de uma dimensão jamais vista na história da humanidade. Senhores deputados, hoje, segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, estamos reunidos em sessão extraordinária para mais uma prorrogação da declaração do estado de emergência para perfazer no próximo dia 29 de julho um cumulativo de 120 dias de restrições a uma série de liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos. A propósito dos direitos fundamentais, somos a lamentar que tenha sido o próprio Executivo a apadrinhar, julgando pelo silêncio ensurdecedor e inadmissível perante gritantes violações de direitos humanos em todo o território nacional. Para além das execuções extrajudiciais nas zonas centro e norte, detenção de jornalistas sem respeitar os procedimentos constantes no nosso ordenamento jurídico, ficamos estupefactos quando, refugiando-se no estado de emergência, as forças da lei e ordem promovem detenções de concidadãos nossos sob a alegação de que não cumpriram as medidas de prevenção, como o uso obrigatório da máscara, espancando-os na via pública, submetendo-os às piores humilhações e a tratamentos que, sem dúvidas, constituem crimes hediondos contra a dignidade humana. A sociedade moçambicana ficou sobressaltada e chocada ao extremo quando na imprensa nacional e internacional surgiram notícias na primeira quinzena de junho de detenções de crianças, onde se juntavam provas de depoimentos de menores que sofreram sevícias e violência policial de vária ordem, sob o olhar impávido e cúmplice das mais altas patentes das forças de defesa e segurança, alocando para o efeito, ao invés de uma pesquisa e a averiguação das alegações, mas, ironicamente, porta-vozes para vir a público negar fatos comprovados sem ter feito nenhuma investigação, nenhuma perícia e sem um parecer técnico sério sobre estas violações. Esta situação só vem a legitimar cada vez mais os relatórios internacionais que afirmam que Moçambique está na lista dos países mais perigosos do mundo para se ser criança. O partido RENAMO, através da sua bancada parlamentar e do seu presidente, havia chamado a atenção a quando da ratificação da declaração do estado de emergência anterior, que não se devia fazer o aproveitamento deste momento especial de restrição de algumas liberdades para se instaurar em Moçambique a suspensão da Constituição da República. Muito recentemente, a liberdade de imprensa e de expressão sofreu mais um duro golpe com a detenção ilegal de mais um jornalista em pleno exercício das suas funções. Estamos a falar de Omardine Omar, jornalista da Carta de Moçambique, em circunstâncias que se assemelham a de um país ditatorial em plena Guerra Fria. Para colocar a cereja no bolo e para não deixar os seus habituais créditos em mãos alheias, foi a PGR ter constituído arguidos o diretor e o editor do jornal Canal de Moçambique,
no processo em instrução preparatória número 85/11/P/2020, acusando-os de violação de segredo de Estado, quando, na verdade, os acusados estiveram apenas cumprindo os seus deveres de profissão de informar bem ao povo moçambicano sobre os negócios obscuros que sempre estiveram ligados à elite política dirigente, na mesma sequência e na mesma extensão dos negócios que levaram o país à falência e ao descrédito nas praças financeiras internacionais, no caso das famigeradas dívidas ocultas. A grande ironia é que, tanto no caso das dívidas ocultas e neste último dos negócios das elites castrenses, é que sempre se alega o campo de refúgio da soberania nacional para colocar um véu criminoso sobre os interesses e negócios que fazem com a desgraça do povo, e mais grave ainda, com os jovens da GFADM, que são enviados para o terreno quando os seus superiores se refastelam nas melhores cidades e ficando cada vez mais ricos. Senhores deputados, povo moçambicano, 2 semanas após a primeira declaração de estado de emergência, precisamente no dia 9 de março do presente ano, a RENAMO, em conferência de imprensa, apelou ao Governo para adotar medidas de prevenção mais eficazes e eficientes, abrangendo medidas fiscais de recuperação econômica, de saúde pública, de incentivo aos profissionais de saúde e aos agentes de Estado mais expostos aos riscos de contaminação. Grande parte das medidas propostas pela RENAMO não foram ainda implementadas, o que pode ser um indício de que o Governo pode levar o país ao precipício e à desgovernação. Uma das medidas aplicadas, mas de forma incompleta, foi o subsídio para os jovens militares e aos profissionais de saúde, anunciadas pelo Presidente da República no dia 16 de junho do ano corrente. Em relação aos profissionais de saúde, a RENAMO defende e continuará a defender que não basta a atribuição de subsídio de risco, mas acrescentar a revisão de salário base em todas as categorias profissionais, estabelecer um seguro de vida, cujo prémio deverá ser assegurado pelo Estado moçambicano, um subsídio de isenção de horário, sobretudo nos hospitais de referência, e um seguro de saúde para todos os profissionais do setor e para os seus dependentes diretos. Adicionalmente, a RENAMO continua preocupada pela inação do Governo em relação às medidas que devem ser tomadas para a reativação das pequenas e médias empresas, que são o garante da sobrevivência de grande parte da força de trabalho ativa no país. Quanto a este aspecto, repisamos as medidas que já havíamos proposto e que julgamos essenciais para a economia do país não entre num colapso como está perigosamente a tender para esse sentido. Criar linhas de crédito com juros bonificados ou prestar garantias a conceder através dos bancos comerciais para as empresas que produzam para o setor de saúde por um período de 1 ano. Atualizar os pagamentos às empresas com quem o Estado possui dívidas como forma de criar liquidez e manter o seu normal funcionamento. Revogar a medida de proibição da atividade do setor informal e, neste aspecto, defendemos que devem ser adotadas medidas de distanciamento social, como estão fazendo alguns países africanos e do Sudeste Asiático, mas nunca impedir os humildes moçambicanos de ganhar o seu pão, que depende de um magro rendimento que é conquistado numa base diária. Suspender o pagamento de taxas das portagens enquanto durar o período de restrições e do estado de emergência para empresas nacionais de transporte de passageiros e de carga que não tenham nenhuma situação fiscal irregular com o Estado. Redução dos direitos aduaneiros e do IVA para empresas nacionais ligadas aos setores essenciais e vitais para o tecido social e econômico do país. Levantamento da proibição de licenciamento de empresas para moçambicanos
que tenham iniciativa em áreas que sejam vitais para a economia do país. A RENAMO recomenda que o Governo apresente, para sustentar a viabilidade da regulamentação que se seguirá, um estudo sobre os impactos e eficácia das medidas sob o ponto de vista fiscal e monetário. Para além das medidas de natureza econômica e fiscal, cremos que é imperioso associar outras medidas complementares que garantam a transparência do processo de gestão desta pandemia, uma organização mais bem estruturada, maior inclusão social e política e maior justiça, tais como a apresentação de um relatório e balanço junto ao Parlamento, do Plano de Atividades e Execução Orçamental da Comissão Técnico-Científica criada por iniciativa presidencial. Criação de uma Comissão de Gestão Mista, envolvimento executivo, Parlamento e sociedade civil, do orçamento para o plano de contingência cuja mobilização internacional foi promovida pelo Ministro das Finanças e que resultou numa angariação de pouco mais de 300 milhões de dólares que supostamente ainda não foram usados. Permitir o retorno da atividade de culto pelas confissões religiosas, observando naturalmente as medidas de prevenção sobejamente conhecidas e que são aplicadas a outros setores da vida econômica e social que não foram sujeitas a uma restrição absoluta. Sendo a RENAMO um partido de centro-direita, em cuja gênese a luta e defesa pela liberdade religiosa foi o cerne da sua existência, recomendamos vivamente que o Executivo permita que o povo possa, num momento de medo e de incertezas, ter o direito de buscar no Altíssimo o conforto que nenhum governo do mundo, nem de hoje, nem de amanhã, pode proporcionar às almas sedentas de resposta e de salvação. A estratégia anunciada para o retorno às aulas no ensino primário e secundário públicos deve ser repensada. A estratégia não deve se basear em medidas exclusivamente administrativas do Ministério da Educação, no sentido vertical. Queremos que se torne imperioso um estado técnico aprofundado em parceria com a Comissão Técnico-Científica e instituições especializadas para que as experiências assustadoras que nos chegam ao conhecimento de várias tentativas em outros quadrantes do mundo não se repitam em Moçambique. Ainda neste aspecto relativo à educação, gostaríamos, como bancada parlamentar e como partido RENAMO, deixar bem claro para todos os moçambicanos o seguinte: a bancada parlamentar da RENAMO, a nível da Comissão Permanente da Assembleia da República, bateu-se tenazmente contra a realização desta sessão nos moldes virtuais em que foi configurada. Primeiro, porque trata-se de uma violação do regimento da Assembleia da República, visto que o número 1 do artigo 5 diz textualmente que a Assembleia da República tem a sua sede na capital da República de Moçambique e até o presente momento a capital do nosso país está em Maputo e a sede da Assembleia da República na Avenida 24 de Julho, número 3773, e não em espaço virtual. Voltamos a repisar o que anteriormente afirmamos, que manifestamos outro sim o nosso total desconforto com o anúncio da iniciativa presidencial de retomada faseada de aulas presenciais em todos os graus de ensino, de acordo com o calendário que será divulgado muito brevemente. Nossa maior preocupação é relativa às crianças e aos adolescentes do ensino primário e secundário que, não tendo discernimento e autonomia na decisão das suas vidas, serem impelidas para uma situação de risco muito grande, risco esse que a própria Assembleia da República procura evitar, optando por uma sessão virtual, mesmo que para isso seja cúmplice na violação de uma norma por ela mesma instituída.
Em palavras simples e diretas, a Assembleia da República tem medo da Covid-19. Por isso, realiza uma sessão não presencial, mas empurra as crianças para aulas presenciais. Será que o que mete medo aos adultos da bancada parlamentar da Frelimo não mete medo às pobres crianças que se encontram no ensino primário e secundário, sobretudo no ensino público? Como dissemos anteriormente, mas repetimos para que não haja dúvidas, que é motivo também de desconforto da bancada parlamentar da RENAMO a manutenção dos restaurantes abertos, mas afirmar categoricamente que a abertura da atividade de culto, isto é, a abertura das igrejas, ser precoce. Quer dizer, onde se vai alimentar os desejos, alimentar a carne, consumir bebidas alcoólicas, é atividade essencial e mais prioritária que os lugares onde o povo vai buscar conforto das almas e salvação. A bancada parlamentar da RENAMO, pela responsabilidade em continuar a preservar o ativo mais importante de uma nação, que é a vida humana, aceitou estar nessa sessão e não posicionar-se no lado da obstrução, mas salientamos e continuamos a apelar para que haja mais humanidade neste governo e que tenham amor e compaixão pelos milhões de moçambicanos que poderão vir a sofrer gravemente pela implementação de medidas que não tenham o ser humano e a vida como algo mais importante e mais precioso que Deus deu ao mundo.